Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale ao nosso coração. Pedimos em Cristo, pelo seu Espírito, que Ele nos conduza neste estudo, na leitura, no entendimento do que a sua palavra diz, e possa também aplicar, Senhor, ao nosso coração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem. Oramos assim, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, eu coloquei no nosso grupo da igreja o trecho que nós vamos estudar hoje. Vocês têm inclusive aí no programa de culto, se vocês quiserem acompanhar. Não é um trecho muito grande. Ele fala, né, de comer, de beber, de medicar-se, dormir, trabalhar, recrear-se com sobriedade. Assim, não é grande número de palavras, mas é um assunto bastante profundo, extenso, que na verdade o que nós vamos fazer agora é apenas tocar levemente nesse assunto importante. Mas nós estamos estudando o 6º mandamento, e ele diz, né, tão pequenino, mas tão rico: não matarás, não matarás. E nós já vimos aqui, irmãos, eu gosto de fazer a leitura aqui do trecho do catecismo anterior, só para nós lembrarmos. Vou só ler, irmãos, para nós lembrarmos aqui ainda do que ensina o catecismo ortodoxo, que diz assim: o que Deus exige de você no 6º mandamento. Estou lendo o ortodoxo, né? Não é esse que vocês têm aí, depois eu vou ler este. Que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras e olhares ou gestos, e muito menos através de ações, e nem me associar com outros para isso. Antes devo renunciar a todo desejo de vingança. Também não devo me prejudicar ou expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídio. Então aqui mostra que não somente o ato de matar, mas eu não devo insultar, nem odiar o meu próximo,
não simplesmente não matar, né? E eu não devo fazer isso nem nos meus pensamentos, nem nas minhas palavras, olhares, gestos, e muito menos nas minhas ações. Não devo me associar com isso, devo renunciar à vingança, e eu não devo me expor ao perigo. Nós vamos falar muito disso hoje em relação à nossa vida, né? E por isso também existe o governo para prevenir homicídios pelo poder das armas. A pergunta 121 diz assim: este mandamento se refere apenas a matar? A resposta: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que odeia a raiz desse pecado, a inveja, o ódio, a raiva, a vingança. Aos olhos de Deus, todos esses são homicídios, ou seja, Deus não trata apenas do ato de matar, mas da raiz dele, que são esses pecados: inveja, ódio, raiva e vingança, que estão no coração. A pergunta última do Catecismo Ortodoxo diz: então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Resposta: não. Ao condenar a inveja, o ódio, a raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para sermos pacientes, amantes da paz, gentis, misericordiosos e amigáveis para com Ele, protegendo dos males tanto quanto pudermos e fazermos o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então aqui é o lado que mostra o lado positivo do mandamento, não apenas não matar, não odiar, não invejar, seria só negativo, mas a lei de Deus, a palavra de Deus nos ordena o lado positivo, ou seja, nós amarmos, nós servirmos, nós sermos pacientes, nós sermos amantes da paz, nós fazermos tudo para proteger as pessoas dos males e amarmos até os nossos inimigos. Então este é o catecismo ortodoxo. Já no Catecismo Maior, nós estamos estudando a pergunta 135, que o Catecismo Maior ele vai dar mais detalhes práticos sobre a obediência do mandamento. Então, assim, o ortodoxo ele dá mais os princípios, mas o Catecismo Maior ele entra nos detalhes. Então, diz assim a pergunta 135: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Nós já estudamos até esse ponto aqui do comer e beber, né? Não vamos estudar hoje, nós estudamos até o alegrar-se no espírito. Então eu vou ler tudo aqui de novo. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? O sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a de outros. Então aqui é o princípio geral. Nós temos que fazer uma pesquisa dentro das nossas possibilidades para observar como proteger a nossa vida e a vida dos outros. É isso que está aqui dizendo. Eu falei para vocês já, não é uma coisa às cegas. O cego, ele não sabe para onde ele vai, né? Mas o que enxerga, ele sabe o que está fazendo. Então aqui no sentido que nós temos que enxergar, nós temos que entender o que está ocorrendo, quais são os perigos, temos que fazer um certo estudo, uma análise, uma pesquisa, mesmo que nós mesmos não façamos, mas que aproveitar o que outros já fizeram para que nós não venhamos prejudicar a nossa vida. Tendo então este estudo criterioso, aí nós vamos para outra parte, que é nos esforçar licitamente, tudo de acordo com a lei de Deus, para em tudo preservar a nossa vida e a de outros. E aí ele vai aplicar este princípio geral às seguintes situações, que nós já estudamos aqui. Ele vai dizer assim: de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões. Então, não vou dar atenção, abrir o meu coração para nenhum pensamento, nenhum propósito de morte contra os outros. Eu não vou, como ele continua aqui, não vou deixar minhas paixões soltas, porque as paixões são perigosas. Então eu vou subjugar as minhas paixões. Eu vou evitar ocasiões de perigo. Eu vou ser cuidadoso. Por exemplo, se eu estou ali fazendo, vou dar um exemplo prático aqui, estou fazendo uma construção, eu vou ter cuidado com as coisas ali que estão, para que ninguém caia, se fira. Então eu não vou dar ocasião aos riscos de acidente, de morte, assim por diante. Ele continua dizendo aqui, subjugar paixões, ocasiões, e também eu vou evitar as tentações e as práticas que tentam tirar injustamente a vida de alguém. Então, aquelas tentações, lembrando que o Satanás disse para Krishna para ele se jogar, aquilo evidentemente era contrário à vida, porque quem se joga morre.
Então, evitar as tentações que tendam a tirar a vida. E as práticas também, né? Evitar isso. E finalmente ele coloca assim: da defesa justa e pela defesa justa proteger a vida da violência, ou seja, a única permissão bíblica para que eu use de alguma violência e até mesmo chegue a matar alguém é só quando não tem mais nenhum recurso, e tem que ser feito isso para livrar a minha vida e da vida das pessoas que estão ali debaixo da minha proteção. E por isso também que existe o governo para usar então esse poder. E aí ele continua: suportar com paciência a mão de Deus, serenamente, alegrar-se no Espírito. Então aqui a questão de que eu devo, a vida não é fácil, eu não sou fácil, os meus próximos não são fáceis, então eu tenho que ter paciência, porque essa dificuldade, no final das contas, é a vontade de Deus. Deus é que opera tudo na sua vontade, então a providência está correndo como Ele quer. Eu tenho as minhas dificuldades, eu estou sendo transformado aos poucos, não é de uma hora para outra, então eu tenho que ter paciência também comigo, inclusive, né? E me apegar à graça de Deus e ter paciência com o meu próximo, que também é uma pessoa com defeitos. Paciência, porque e aí serenar a mente, ficar tranquila, alegrar-se no Espírito, que essas coisas tendem à vida. Porque são as pessoas que são impacientes, são as pessoas que não serenam a mente, são as pessoas que não se alegram em Deus, que acabam prejudicando a própria vida delas em muitos sentidos, até no sentido emocional, psicológico, e também, meus irmãos, prejudicando a vida dos outros que estão em sua volta. Então tudo isso está aqui relacionado, meus irmãos, e eu rapidamente tenho tratado com vocês. O assunto é bem profundo, né? Mas hoje eu quero falar de comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade. Então nós temos aqui as seguintes práticas, vamos dizer assim: a comida e a bebida, o trabalho, comida e a bebida, o medicar-se, o uso de remédios, mas não somente o remédio, vacinas, mas também tudo aquilo que tende a me proteger de uma doença, ou prevenir, ou me tratar. Sobre o dormir e o trabalhar, o recrear-se com sobriedade. Interessante, porque eu preciso dormir, mas eu preciso também trabalhar. E eu preciso de lazer, eu preciso de recreio, eu preciso descansar. Então, todas essas coisas, irmãos, o Catecismo Maior ele vai tratar com muita sabedoria. Olha que foi escrito, né, há séculos, e não tinha tantos tratamentos como nós temos hoje, né? A ciência evoluiu, mas os nossos irmãos já naquela época, eles colocaram aqui esses pontos muito importantes. Mas a questão que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é a sobriedade, ser sóbrio, ser sábio, ser temperante, ser equilibrado. Porque deixa eu falar para vocês uma coisa. Uma das consequências maléficas do pecado sobre nossa vida é o desequilíbrio. É que nós nos tornamos pessoas extremistas. Nós temos uma dificuldade enorme, meus irmãos, em sermos pessoas equilibradas, temperantes, sóbrias, sábias. Nós tendemos a ir para o extremo. Então, por exemplo, nós tendemos a comer muito ou a não comer nada. Nós tendemos a beber muito ou a não beber nada, né? Nós tendemos a dormir muito ou não dormir. Nós tendemos a trabalhar muito ou não trabalhar. Nós tendemos a buscar muito lazer, a diversão, entretenimento, ou não ter nenhum lazer, ou não ter nenhum entretenimento. Então, que é isso?
é extremo. E esses extremos, eles são contrários à vida. Porque, se nós formos observar, Deus, ele usa de um equilíbrio nas suas obras surpreendente. Quando ele cria as coisas, ele cria de maneira que essas coisas se equilibrem, né? Então a gente vê, por exemplo, o próprio casamento. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. E esses se equilibram, se completam, se servem. Ele fez as árvores, os frutos, as sementes, e esses seres, essa coisa tão bela, né, que é uma árvore cheia de frutos, ela tem um equilíbrio, né, com a natureza inteira, né? Só para dar alguns exemplos aqui, irmãos, assim, aleatórios, que a gente pode pensar em muitas. Quando a gente olha para o mundo, o que a gente vê de desequilíbrio no mundo é efeito do pecado, a maldição do pecado, né? Que afetou também a natureza, afetou também a criação. Mas a criação original de Deus, e mesmo hoje, mesmo no pecado, a gente pode experimentar isso. Deus, ele mostra equilíbrio, sabedoria nas suas obras. Mas nós, desde que entrou o pecado, então entrou essa semente do desequilíbrio. E de onde vem o desequilíbrio? O desequilíbrio vem, em primeiro lugar, da questão da adoração. Então, deixa eu colocar, por exemplo, a questão da comida, né? Só para ilustrar para vocês. Por que nós somos desequilibrados? Por que o pecado ele nos torna desequilibrados? É porque a pessoa que come demais, ela está idolatrando a comida. Os doces, as iguarias, as carnes, né? Ela se apega àquilo como um ídolo, e ela se dedica àquilo. Assim também é não comer. Por exemplo, a pessoa que a gente vê às vezes essas moças, né, tão magras, elas podem comer, mas elas não comem, porque elas colocaram na mente delas que elas não têm que comer. Então, é um outro tipo de idolatria. A idolatria do corpo, da beleza, e a gente pode, irmãos, mas veja, sempre uma questão de culto, de adoração, e isso desequilibra a nossa vida. Um homem que tem uma vida promíscua, por quê? Porque ele se deixa dominar pela sexualidade. A sexualidade não é pecado, agora é pecado o desequilíbrio. Tudo que tende a, nos fazer extremos, é porque aquilo é um ídolo, nós estamos servindo aquilo. Então veja, aí eu volto sempre para o ponto, porque nós nunca podemos deixar de voltar a esse ponto, que quando você lê os 10 mandamentos, você vê que o que nos equilibra é a adoração. É a adoração ao Deus verdadeiro. Então, os 10 mandamentos começam: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, nós voltamos para o Evangelho. O Evangelho, ele nos equilibra. Por quê? Porque o Evangelho é a cura do pecado. É a cura da idolatria. Então, em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem. Jesus morreu para me salvar na cruz do Calvário, para me levar a Deus de novo, para me levar a uma relação correta com Deus, de amor a Deus, de adoração a Deus. Então, quando eu sou salvo, eu passo agora a ter não um ídolo, mas ter o Deus verdadeiro como meu Deus. E aí, a comida, a bebida, o sono, a recreação, o trabalho, tudo isso vai ser, lembra? Paulo diz, para a glória dele. Olha só, vocês percebem? De onde vem o equilíbrio então? É porque agora eu não vou deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui. Eu não vou resumir, vou usar essa palavra aqui. Não vou resumir a minha vida no sono, ou no comer, ou no beber, ou no trabalhar. Toda a minha vida já é para aquilo. Não. Aí eu vou servir a Deus no sono, no comer, no beber, no trabalhar, no lazer.
E, portanto, Deus ele vai mostrando para mim como equilibrar essas coisas, porque Ele me criou e Ele me deu, irmãos, então, vamos dizer assim, uma maneira de usar dessas coisas de forma equilibrada, para a glória dEle, para a honra dEle, para o meu bem, para o bem do meu próximo, de forma que os desequilíbrios eles vão sendo curados. Só que isso não é rápido. Nós estamos no processo de santificação. De maneira, irmãos, que nós vamos... Cada um de nós aqui tem um problema com alguma coisa. Pode ter certeza disso. Porque nós não somos iguais. Talvez você tenha tendência para o sono. Tendência para trabalhar demais. Tendência para brincar muito, para muito lazer. Tendência para... como coloco aqui, comer muito, ou beber muito, ou não comer nada. Então, por quê? Por causa dos ídolos do coração. Esses ídolos do coração, eles têm que ser mortificados, vencidos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. O processo de santificação é um processo que vai nos levar cada vez mais para esse Deus, para amá-lo mais, para nos deleitarmos mais nele e, consequentemente, para usarmos de tudo que ele nos dá para a sua glória e para o nosso bem e o bem de nosso próximo. E, consequentemente, nós estaremos, então, vivificando e não matando. A pessoa que dorme demais, ela está se prejudicando. A pessoa que trabalha demais está se prejudicando. A pessoa que não dorme nada está se prejudicando. A pessoa que não trabalha também está se prejudicando. A pessoa que bebe muito está se prejudicando. Então, todos esses desequilíbrios, eles são mortais, eles são prejudiciais, inclusive para a nossa vida espiritual, mas também nossa vida física, nossa vida emocional, nossa vida física, irmãos. Então, é por isso que a temperança, a sobriedade, o equilíbrio, a sabedoria em lidar com essas coisas produzem vida, produzem o que é bom. E é isso que pouquinho que eu quero falar aos irmãos hoje. Nós vamos lendo, nós vamos falando e vamos lendo os textos, tá bom? O uso dos remédios, dos tratamentos, né? Tudo isso vem de Deus. Eu nem falei muito aqui do remédio e tratamento, mas falei nisso. E tudo isso vem de Deus e tudo isso é para o nosso bem. Vamos então olhar aqui. Bom, de comer e beber, medicar-se, dormir, trabalhar, recrear-se com sobriedade. Aí os nossos textos, eles falam primeiro comer e beber, que é exatamente, irmãos, o que está aí destacado no iniciozinho, comer e beber. Vamos ler os textos? Desde os textos nós vamos ter o ensino direto, né, das Sagradas Escrituras. Vamos ler Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, 16 e 27. Provérbios, capítulo 25, 16 e 27. O 16 diz assim, Provérbios capítulo 25, 16. Achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te farte dele e o venhas a vomitar. Olha que coisa maravilhosa, né? E precisa, né? Então, todo mundo sabe disso. E Provérbios aqui está dizendo, olha, essa é a verdade. Nós temos que ser equilibrados, nós temos que usar das coisas que Deus nos dá, mas não de maneira exagerada. Então o texto está dizendo aqui, achaste mel, come o que te basta, ou seja, come o que é bom para a tua saúde, que vai te nutrir. Mel é bom. Quem pode dizer que mel não é bom? Quem pode dizer que carne, que o feijão, que o arroz, que as frutas, que as gorduras mesmo não sejam ruins, né? Mas a questão é
comer até vomitar. Meu irmão, a pessoa vai comendo mel, que fica enjoado e vomita. Isso é o quê? Desequilíbrio, pecado, porque está indo além da necessidade e está afetando o corpo, está prejudicando o corpo, portanto está quebrando o mandamento, não matarás, porque você está se matando. Vamos ver outro texto, o versículo, aqui mesmo, Provérbios, versículo 27, que diz: comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Aqui ele está fazendo uma comparação do reino físico para a questão espiritual de quem nós adoramos. Tudo que é exagero é ruim. Esse é o princípio geral. Comer mel demais não é bom, assim como a busca da própria glória não é glória. Então, cuidado, seja temperante, seja equilibrado, seja autocontrolado. Coma mel, mas não coma demais. Então aqui nós temos a questão do comer, mas agora vamos para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, meus irmãos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui ele está dizendo, olha só, não bebe só água, Timóteo, mas usa muito vinho, um pouco, né, de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. O princípio aqui é o seguinte: a Bíblia não fala, por exemplo, que beber é pecado, né? Tomar vinho é pecado, que a Bíblia fala que a embriaguez é pecado. Ainda que, sempre que eu falo para os jovens, ou irmão em geral, eu digo assim, irmão, melhor não beber. Mas dizer que é pecado a gente não diz. Mas o princípio aqui da palavra de Deus é o seguinte, olha: o pouco, o necessário para o teu benefício. O vinho é bom, ele é benéfico, mas o exagero destrói a vida, destrói a saúde, destrói as relações, destrói a alma, destrói a vida. Mas o nosso ponto aqui é: não matarás. Um pouco de vinho é benéfico para o corpo, por causa das tuas frequentes enfermidades. Toma um pouco de vinho, vai ser benéfico. Mas se exagerar, é como o mel. O mel, ele é o que, irmãos? Ele é bom, mas se exagerar faz vomitar. O vinho, as bebidas, elas são boas. E aqui nós coloquei mais a questão da bebida alcoólica, né? Mas qualquer bebida, a gente aplica isso a qualquer bebida. Se a gente exagerar demais, vai se sentir bem? Não vai se sentir bem. Vai ter alguma consequência. Então, o ponto aqui, irmãos, é o equilíbrio, é o uso sábio. E eu quero chamar a atenção disso aqui, porque eu disse para a glória de Deus. Deus é glorificado no cuidado que nós temos com o nosso corpo. Quando nós estamos comendo muito, engordando, adoecendo, nós estamos desonrando a Deus. Estamos desonrando a Deus. Por quê? Porque Ele nos deu um corpo para a gente cuidar, para a glória dEle. E o comer demais, o beber demais, o descontrole, isso é o que, irmãos? Desonra a Ele. Então, Deus, Ele tem mandamento para o nosso corpo. Ele tem mandamento para... Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, olha, ou faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a adoração equilibra o meu prato de comida. O culto a Deus, quando eu estou comendo, eu estou cultuando. Se eu estou comendo muito, eu estou cultuando aquele prato. Se eu estou me matando, comendo, eu estou cultuando o prato. Por isso que eu estou desequilibrado. Mas aí quando eu penso assim, opa, isso aqui, Deus me deu a vida para eu cuidar, é dom de Deus, então eu vou ter cuidado com a minha vida. Eu vou ter cuidado com
com comer, com beber. Veja que é muito prático, irmãos. A adoração, ela acontece o tempo todo. Então, o amor a Deus, por amor ao meu Senhor que morreu naquela cruz, eu amo a Ele, eu fui salvo por Ele, eu sou grato a Ele. Então eu vou comer aqui em adoração, com cuidado, com temperança, não comer até vomitar, né? com exagero. Então isso tudo nós temos que aplicar às nossas vidas. Vamos lá, vamos continuar, meus irmãos. Vamos falar agora um pouquinho. As letrinhas tão pequenas que eu esqueci de imprimir letra maior. Os irmãos tenham paciência comigo, que às vezes eu me perco aqui, mas eu vou voltar aqui. Comer, beber, medicar-se. Vamos falar um pouquinho da medicação, né? Ou dos tratamentos. Vamos ler Isaías 38, 21. Isaías 38, 21. E provavelmente tem um pouco a ver aqui com vinho, né? Veja que Paulo está falando aqui de que Timóteo tinha problema com o estômago e que o vinho teria possivelmente aqui um efeito terapêutico sobre o evangelista Timóteo. Mas vamos ver aqui a questão da Isaías, capítulo 38, versículo 21. Isaías, capítulo 38, versículo 21. Veja o que a palavra do Senhor diz. E disser Isaías: tome uma pasta de figos e a ponha como emplastro sobre a chaga e sarará. É claro que isso era um tipo de tratamento, né, que o profeta se refere aqui, de que põe uma pasta de figos e ponha um emplastro sobre a chaga e sarará. O que é isso, irmãos? É que tudo aquilo que trata doenças, que previne doenças, que trata ou que previne ou evita doenças, é recomendado por Deus. Então nós vimos, né, a questão do comer ou beber pode me adoecer, pode me trazer consequências, mas existem as doenças que estão circulando e a ciência cresceu muito. O conhecimento científico, irmãos, cresceu muito. Isso é dom de Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos, por exemplo, eu sempre vou voltar, quando a gente pensa em questão de dons de Deus, da graça comum de Deus, que Deus dá às pessoas, nós temos que nos lembrar lá de Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 diz que Deus deu para a família de Caim dons e talentos para que eles mexessem com a natureza. Cobre, fazer instrumento de cobre, tratar dos animais, produzir música, tudo se aplica, irmãos, porque são dons de Deus. E a questão de que Deus deixou esse mundo vasto e maravilhoso, mesmo depois da queda, Ele não tirou isso, Ele permitiu que existissem esses figos, essas pastas de figos, Ele permitiu que existissem os remédios, as substâncias que os cientistas eles vão estudando ao longo de séculos, têm estudado, e com a ciência crescente dos nossos dias, já muito, né, evoluída, eles conseguem fazer estudos mais rápidos do que antigamente, do que séculos passados. Por exemplo, no tempo de Lutero, irmãos, quando tinha aquelas pragas terríveis que matavam muita gente, e hoje nós vimos aí na pandemia a descoberta de vacinas, remédios, vacinas, tratamentos, e não somente remédios e vacinas em si, mas como nós usamos no tempo da pandemia, máscaras, isolamento, afastamento, tudo isso, recomendações sanitárias, médicas e as pesquisas científicas, tudo isso é dom de Deus, tudo isso é graça, misericórdia de Deus, que Deus diz assim: olha, eu estou dando para vocês, para que vocês usem, para que vocês não morram e para que vocês não matem outras pessoas. Então Deus deixou para nós um vasto universo em termos de substâncias, produtos, procedimentos, irmãos, que Deus vai dando para as pessoas, conhecimento da atmosfera, de como lidar com os materiais, tudo isso, de maneira que
esse conhecimento científico, os cristãos têm o dever de aproveitar e de até mesmo ser exemplo para os outros, para a prevenção da vida. Eu sei, e eu já vi muitas pessoas dizerem, por exemplo, assim: ah, mas Deus, Ele me guarda. Deus, Ele me guarda. Basta eu orar. Basta eu confiar em Deus, que Deus vai me livrar das doenças. Você lembra que essa foi a tentação do diabo contra Cristo? Te joga, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né? Que não vai te acidentar, fica tranquilo, confia em Deus. Essa foi a palavra de Satanás, irmãos. E Jesus disse o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Meus irmãos, Deus cura milagrosamente. Nós acreditamos, eu acredito em cura divina, eu acredito em cura milagrosa. Nós oramos pelos enfermos, nós acreditamos. Mas nós acreditamos também que o Senhor cura pelos remédios, que o Senhor protege as pessoas pelas vacinas, que o Senhor opera na sua graça, na sua misericórdia. As bênçãos, tudo é Ele que está fazendo, tudo é bênção e graça dele, de maneira que nós não podemos ser imprudentes e dizer assim: não, mas Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. Se você não procura tratamento, se você não busca os remédios, se você não busca os recursos que Deus está te dando, você está tentando a Deus, você está esperando de Deus o que Ele não prometeu. O ponto da tentação de Satanás ali foi o seguinte: Jesus espera o que Deus não prometeu. Por isso que Jesus diz: não, mas Deus não prometeu isso. Deus prometeu me abençoar, e Deus me prometeu me abençoar, por exemplo, através do meu cuidado. Então eu não vou me jogar daqui. Com isso Deus está me guardando, Deus está me dando, Deus está me protegendo da minha vida. Assim também, meus irmãos, são todos os tratamentos médicos, as consultas. Isso aí, né? Não sei vocês, irmãos, eu não gosto de ir médico. É uma coisa difícil para nós. Mas a gente tem que ir. Tem que ouvir. Lembra que nós já estudamos das autoridades, que elas podem ser... Eu sempre vou voltar, veja como se complementam os mandamentos. As autoridades, elas são pela hierarquia mesmo. Como, por exemplo, o governo, o presidente da república está acima de nós. As autoridades são pela idade. Uma pessoa mais velha que eu devo considerar, respeitar. E as autoridades também são pelos campos de conhecimento. Quando você chega diante do médico, o médico estudou, ele é uma autoridade médica. O cientista é uma autoridade que vai falar de remédio, que vai falar de vacina, que vai falar de tratamento. Ele está estudando aquela área. Então, a gente não gosta, naturalmente, não gostamos de falar de doença, de médico, de buscar tratamento. Isso é próprio nosso, a gente não gosta. Bom, imagino que os irmãos vão concordar nesse aspecto comigo. Mas Deus diz: vá ao médico. Deus diz: se cuide, se trate, se cuide da sua saúde, porque graças a Deus, irmão, nós temos hoje tantas bênçãos, tá? Tantos benefícios. Talvez alguém diga assim: pastor, mas não tem abuso? Tem abuso em todas as áreas, mas não é por causa dos abusos, seja que área for, inclusive no meio científico, o meio científico também não é perfeito, como nenhuma área é perfeita. Mas ainda assim, irmãos, nós temos que aproveitar as autoridades, aqueles que estudam, para o nosso benefício. Inclusive isso entra dentro do aspecto aqui. O mandamento exige estudar criteriosamente. Então, vamos ouvir quem estuda criteriosamente, quem pesquisa uma área, quem trata daquele assunto para o nosso benefício. Vamos avançar. O catecismo diz também assim: dormir, eu tenho que correr um pouquinho, que o tempo já está lá, eu não quero deixar de falar todos os pontos aqui, mas vamos lá. Dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade. Aqui nós entramos num ponto agora
que também pode gerar desequilíbrios, meus irmãos, e que nós vamos ver o que a Escritura diz sobre dormir, sobre trabalhar e sobre o nosso lazer, sobre o nosso descanso. Salmo 127, versículo 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Aqui o salmista, antes de eu ler, deixa eu só falar para vocês, o salmista está tratando de um desequilíbrio da pessoa que faz as coisas sem confiar em Deus. Se o Senhor, versículo 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o trabalho ele tem que ser feito no Senhor, ou seja, com fé no Senhor. E portanto, olha o que diz o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, a pessoa acorda cedinho, né? Repousa à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha que coisa maravilhosa. Ele está falando do extremista, ele está falando daquela pessoa que só faz trabalhar, acorda cedo, dorme tarde, dorme pouco. E Deus está dizendo assim, não precisa isso. Isso é desequilíbrio. Isso é pecado. Isso é idolatria. Trabalha, trabalha, trabalha e não dorme. Qual é o ídolo? O trabalho. Qual é o ídolo? O dinheiro. A casa que ele está fazendo. E ele diz assim, dorme. Durma, tem tempo para dormir. Você deve trabalhar, mas você deve dormir. Você deve ter equilíbrio. E você deve fazer tudo confiando em Deus. Trabalhe confiando em Deus. Durma confiando em Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Durma para a glória de Deus. E o Senhor dá a ele, aos seus amados, o sono. O Senhor dá o sono e o Senhor abençoa enquanto nós estamos dormindo. Porque a pessoa que trabalha demais, ela está igual Nabucodonosor dizendo, eu faço isso, então eu tenho que trabalhar. Mas a pessoa que trabalha para a glória de Deus, ela vai chegar a hora que ela diz assim, não, mas agora é hora de eu parar. Porque não sou eu que estou fazendo no final das contas, não sou eu que consigo essas bênçãos, mas é Deus que me dá. E eu devo parar, porque eu estou gastando o meu corpo agora. Eu estou ultrapassando o meu limite, trabalhando demais. A falta de sono está desonrando a Deus. O ídolo é meu trabalho e eu estou destruindo a minha vida. E eu devo dormir, porque o sono também é bom. É o equilíbrio entre o trabalho e o sono. Entende? Para a glória de Deus e para o bem da minha vida. Porque senão eu estou me matando também. Eu estou destruindo, eu estou gastando o meu corpo. Olha, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou com 50 anos de idade e eu tenho observado uma coisa, assim, é uma sensação minha, eu não sei se os irmãos percebem isso, mas eu sinto as pessoas muito cansadas hoje, muito cansadas. A gente está vivendo num mundo hoje que cada vez mais exige, é uma cobrança, é uma exigência, e as pessoas estão se deixando levar por isso, e elas não dormem, deixam de vir no culto, deixam de vir na adoração porque estão muito cansadas. Porque a vida delas está toda desequilibrada, porque elas estão servindo o trabalho, o dinheiro, as coisas. Estão entendendo? Eu li com vocês, vamos fazer uma leiturazinha aqui lá do quarto mandamento agora, voltando para Deuteronômio 5, volte um pouquinho na sua Bíblia. Não está aqui no texto, mas está extremamente relacionado. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 14. Olha só.
5,14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal, nem algum teu, nem o teu estrangeiro, nem animal algum teu, perdão, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva, o que está escrito aí, irmãos? Descansa. Por que nós não devemos trabalhar no domingo? Porque quando a gente trabalha no domingo e pensa que vai trabalhar no domingo, não falta o culto, aí vai trabalhar, vai estudar no domingo, e diz assim, não, mas eu vou ganhar. Não, você não vai ganhar. Você está gastando. Se você não está descansando, você está gastando a sua vida. O servo precisa descansar, o animal precisa descansar. O animal precisa descansar, nós precisamos de descanso, nós precisamos de sono. E o princípio do dia do Senhor é esse: olha, eu paro tudo para descansar. Lá no culto, eu vou ouvir a pregação, eu vou me deleitar, eu vou descansar. Aí a pessoa, quando está desequilibrado, aí não vem para o culto, fica cansado a semana inteira e sempre cansado. Um dia desse eu ouvi um dia desse, já tem um tempo, eu ouvi de um pastor sobre o dia do Senhor dizendo assim, irmãos, é incrível. No certo sentido aqui, nosso descanso aqui, a gente não está lá numa rede dormindo, a gente está trabalhando, nós estamos servindo a Deus, mas é um serviço de descanso, porque é um serviço que você vai se fortalecendo espiritualmente. E aí o mandamento é, olha, deixa o trabalho, deixa aquelas coisas e tira um tempo para Deus. Quer dizer, você descansa daquelas coisas, você descansa o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, está pensando no trabalho e vai buscar Deus. Aí você sai daqui descansado, espiritualmente e fisicamente e emocionalmente. Quer falar? E sobre esse aspecto específico, pastor, vale lembrar que a observância do dia do Senhor é um preparo para o descanso eterno. Isso. Muita gente esquece disso. Na verdade, diz que não tem tempo, ou não observa, se ausenta, e aí considera tão somente essa questão das suas prioridades no mundo. Acho que isso talvez não seja relevante, que Deus vai entender isto, mas existe um aspecto que, pessoalmente, para mim é muito mais relevante, que é justamente a igreja é onde nós estamos nos preparando para assumirmos o papel na eternidade. E o descanso do Senhor observa isso, porque na eternidade nós descansaremos. Aquele que não observa o dia do Senhor é porque ele está desprezando o descanso eterno. Isso é seríssimo. Eu acho que as igrejas estão muito sérias para isso, infelizmente. E aí isso me fez lembrar uma coisa: todos os mortos estão descansando. Você vai lá no cemitério, eles estão descansando. Eles cessaram seus estudos, seus trabalhos, sua vida. E se eles não descansaram nos domingos, onde eles estão? Porque o descanso, o que é o descanso no domingo? É o que o senhor está falando, é preparação para o pós-morte. Um dia a gente vai deixar tudo aqui, irmãos. E vocês percebem, eu estou enfatizando isso hoje, porque a questão de que nós estamos nos matando, mas também nós estamos prejudicando a nossa vida espiritual. Se a gente trabalha até no domingo, não para. E você está se desgastando emocionalmente, materialmente, mas também você está desprezando a sua vida espiritual. Então, muito bom o que o irmão falou. Mas só quero completar com o versículo 15. Olha o que o versículo 15 diz. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali. Ou seja, tu lá não tinha descanso, tu era um escravo. Os opressores não davam nem palha, diziam assim, nós queremos a mesma quantidade de tijolo. Lembra que o Êxodo conta? Eles estavam se destruindo na opressão. E aí o Senhor diz assim, dá descanso ao teu servo, porque tu foste servo no Egito. Te oprimiram lá, mas tu não tem que oprimir o teu servo. Tem que dar descanso, porque o descanso é vida, gente. Esse dia aqui, deixa eu falar para vocês, quando nós guardamos o dia do Senhor, descansamos, nós estamos promovendo a nossa vida também física. Eu tenho visto, eu digo para vocês, eu sou pastor já há décadas, e é a minha percepção, talvez eu esteja enganado, mas eu nunca vi tanta gente cansada, tanta gente estressada. Parece que com o crescimento da tecnologia, da internet, as pessoas, em vez de descansar, ficam mais cansadas no lado do celular.
Não dá tempo para a sua mente, para os seus olhos, para a sua... sabe? Não dá tempo para descanso. O uso do celular desequilibrado. Eu vou parar por aqui porque a gente vai embora, eu quero completar. Mas eu quero que vocês pensem nessas coisas, tá bom, meus irmãos? Que tudo isso está relacionado com a nossa saúde. Eu fico pensando aqui, e tem sido feito estudos sobre o uso de celular às crianças e às pessoas em geral, os danos psicológicos, físicos, né, que podem estar causando essa tecnologia sendo usada com desequilíbrio, com exagero. As pessoas não param mais. É uma briga na internet, parece que toda hora tem que estar brigando, tem que estar discutindo algum assunto. Tudo isso está trazendo um efeito de dano psicológico, físico, mas vamos avançar aqui. E é um desequilíbrio, como eu estou querendo mostrar para os irmãos. Vamos então completar aqui, já li o Salmo 127, vamos ler 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12. Bora lá. 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12. Diz a palavra: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aí é o outro lado, o lado do que não trabalha. Tem aquele que está cansado, que está fadigado, que está destruindo a sua vida espiritual, emocional, física, por causa do trabalho excessivo, mas tem também aquele que não trabalha, fica só olhando para a vida dos outros. É isso que Paulo está falando aqui, fazendo coisas vãs, perdendo tempo. Mas ele diz assim: você quer ter o pão, você quer comer, você não quer destruir a sua vida, porque você não quer ficar com fome, trabalhe. Você vê que tudo traz dano físico. O preguiçoso, vai faltar pão para ele, vai faltar pão para o filho, ele está destruindo a vida dele. A preguiça também mata. O trabalho excessivo mata, a preguiça mata. O que vivifica? O equilíbrio, sono e trabalho equilibrado, descanso e trabalho equilibrado. Vamos ver outro texto aqui. Provérbios 16, 26. Provérbios 16, 26. Provérbios 16, 26. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Vou ler de novo. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Que princípio maravilhoso, né? Então, eu preciso comer, tem que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não vou ter que comer. Se eu não vou ter que comer, eu vou morrer. Então, é aquilo que eu falei para vocês, meus irmãos, da pobreza. Quando eu falei Nabucodonosor, a Bíblia fala de duas fontes de pobreza: a preguiça e a opressão. Nós temos que combater as duas. Então, por que tem muita gente pobre? Não é que ele seja preguiçoso, é que tem um opressor lá destruindo com a vida do pobre. Nós temos que combater a opressão. Mas tem gente que está pobre sim por preguiça. Tem preguiçoso no trabalho, fica pobre. Não vai ter o pão, não vai ter com que alimentar. E esse é o ponto aqui, do sono excessivo, do dormir demais, de ficar sem fazer nada, vai empobrecer. Então, temos que trabalhar, Deus nos dá o trabalho para que nós tenhamos o pão. Ele que dá o pão, Ele faz isso por nosso trabalho. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Os finais aqui, tudo em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4.
diz a palavra do Senhor. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus, fez desde o princípio até o fim. Irmãos, Deus faz tudo no seu tempo. E Deus diz para nós assim, tudo tem tempo. Tem tempo de chorar, tem tempo de dar gargalhada, de rir, irmão. Não é pecado rir, ser alegre. Rir. Tem tempo de prantear, mas tem tempo de dançar. Entendeu? Tem tempo de se divertir, tem tempo de um entretenimento, irmão. Nada disso é pecado. Nada disso é contra Deus, sabe? Aquela coisa extremista, muitas vezes, porque nós somos extremistas, então, muitas vezes se torna todo entretenimento pecaminoso. O entretenimento, a arte, a dança, a música, as praias, os igarapés, os rios, tudo aí vem de Deus. E agora nós temos que usar com equilíbrio e nós temos que julgar tudo, ter discernimento para ver o que é bom e o que não é bom. E fazer tudo para a glória de Deus. Mas está aí para nós. Então, veja, essa questão também do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de culto. Mas com isso Deus não está dizendo assim, não vá na praia nunca, não vá no igarapé nunca, não se divirta de uma maneira lícita nunca. Não, ao contrário. Existe o momento que nós precisamos rir. Existe a hora da seriedade, existe a hora que não dá para você rir, né? Mas existe a hora que você tem que rir, que você tem que relaxar a mente, deixar o trabalho e pensar numa coisa que te faça rir, te alegre, te venha entreter. Que o entretenimento em si não é errado. O que é errado é o culto ao entretenimento. O que é errado é a pessoa só viver rindo. O que é errado é a pessoa se dedicar a isso, a sua vida a isso. É o desequilíbrio. Esse é o ponto que eu quero enfatizar muito aos meus irmãos. Porque isso também pode ser uma pregação a nível legalista que torna tudo pecado. Tudo é pecaminoso, tudo é errado, a pessoa não pode ter um entretenimento. Não, irmãos, isso não é de Deus. O Senhor nos ensina o equilíbrio. Existe tempo para o entretenimento, existe tempo para a dança, existe tempo para o riso, existe tempo para o bom entretenimento. Quando já parte, é claro, irmãos, para a idolatria, para a promiscuidade, para o que é pecaminoso, não, evidentemente, mas aquilo que é santo, que é bom, que Deus nos deu. E o último versículo agora é o capítulo 5, versículo 12, que diz o quê? Doce é o sonho do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Olha só que coisa. O trabalhador, ele põe a cabeça dele no travesseiro e dorme, gostoso, né? Que bênção é o trabalho, que bênção é o sono. Mas a pessoa rica, que só pensa no dinheiro, não consegue dormir. Ele fica lá na cama dele contando o dinheiro, né? Os valores, pensando naquele investimento, pensando que ele pode perder, o que ele pode ganhar, ele não consegue dormir. Ele vive para o trabalho, é o desequilíbrio, é o culto. Ele adora o dinheiro, ele adora a fartura. Mas o trabalhador temente a Deus, ele trabalha, tem um pão dele, Deus abençoa, e à noite ele vai dormir tranquilo, porque ele confia no Senhor. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Irmãos, eu queria encerrar nesta manhã
retornando ao ponto anterior, do início, o Evangelho equilibra. Se algum de nós aqui está desequilibrado, aplica o Evangelho aí, meu irmão. Esse desequilíbrio que está acontecendo na sua vida é porque você está idolatrando algum aspecto desse aqui. Ou você está idolatrando o sono, ou o trabalho, ou você está idolatrando o descanso, você está idolatrando a comida, ou não comer, ou a bebida, ou não beber. Você está idolatrando. Vá a Cristo e diga: Senhor, me perdoa. Ó Deus Pai, me perdoa, porque isso é idolatria. E eu quero que o Senhor corrija aqui, Senhor. O Senhor morreu por mim lá na cruz. Senhor, eu amo o Senhor, eu quero servir, eu quero fazer aquilo que Paulo diz. Quer coma, quer beba, façam tudo para a glória de Deus. Aí medite, tome esses textos aqui, porque essa vontade dele pensa assim: peraí, o que eu estou fazendo? Será que eu estou dormindo pouco? Será que eu estou trabalhando demais? Ou será que eu estou trabalhando de menos e dormindo demais? Será que eu estou comendo muito? Será que eu estou bebendo muito? Ou eu não estou comendo, eu não estou bebendo? Eu estou indo no médico ou não estou indo? O que está acontecendo comigo? Eu estou prejudicando a minha vida de uma maneira ou de outra no ídolo? Então, aplique, se arrependa, vá à cruz de Cristo. O Senhor nos perdoa e o Senhor nos dá graça para nós equilibrarmos nossa vida. Que assim seja, para a glória dele. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que ele nos abençoe. Amado Deus, muito obrigado, porque nós pudemos nesta manhã estudar este assunto tão prático, tão maravilhoso, que trata do culto no dia a dia, dos desequilíbrios do pecado e da graça do Senhor que vem para nos corrigir. Eu preciso me corrigir, os meus irmãos também, todos nós aqui, Senhor, todos nós temos falhado. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa e nos conceda graça para que nós possamos, pelo Espírito Santo e a cruz, meditar no seu amor, meditar que as coisas não devem ser servidas, mas elas devem ser para a sua glória, que o Senhor é que deve ser servido, e nos dá poder do Espírito, sabedoria para equilibrarmos o nosso trabalho, o nosso sono, o nosso comer, o nosso beber, o nosso tratar de nosso corpo, indo aos médicos, seguindo o tratamento, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, derrama sobre nós a sua bondade, a sua graça, nos equilibra, Senhor. Somos desequilibrados por natureza, mas nos equilibra, nos dá temperança, nos dá sabedoria pelo Espírito Santo. E oramos por nossos irmãos queridos, todos eles. Oramos pela nossa família, por nossos amigos, por nossos conhecidos que não te conhecem ainda. Que o Senhor os converta e lhes dê essa vida verdadeira. Oramos por irmãos nossos que nós estamos vendo que estão vivendo em algum desequilíbrio, que possamos, com amor, lhes aconselhar e eles nos ouçam e eles se arrependam. Ó Deus, que o seu nome tão santo seja glorificado na nossa vida de temperança, de sobriedade, de equilíbrio, em nome de Jesus. Para o nosso bem, para a nossa vida física, espiritual, também emocional e acima de tudo para a sua glória e daqueles que amamos, Senhor, que também sejam vivificados em Cristo Jesus. Amém e amém.